E aí, pessoal, novamente a gente aqui com o Bytes e Cargas, que é o canal de segurança em supply chain e logística. E hoje a gente conta com um convidado especial, Dr. Caio Porto Ferreira, delegado da Polícia Federal. Muito obrigado por ter comparecido aqui, Dr. Caio. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui colaborando com esse canal. Aí sim. Bem, meu amigo, vou começar aqui com as perguntas aqui, que é bem simples, aí depois eu te dificulto um pouquinho a sua vida, tá? Se você permitir um pouquinho. Tudo bem. O que te levou a ser policial federal, meu amigo? É uma longa história, mas a gente tem tempo aqui, eu vou tentar resumir. Resume aí pra nós, aí, manda. Durante a faculdade, um grande amigo meu, o nome dele é Vander, ele queria muito ser policial. Ele falou assim, vamos fazer o concurso para a Polícia Federal. E aí foi ele a primeira pessoa que acendeu esse sonho, essa chama em mim. Hoje o Vander é um policial, mas era policial em Chicago. Sério? Eu estive com ele recentemente, está em Chicago, policial em Chicago. O irmão dele está na Polícia Federal também, então já mando um abraço para ele, agradeço a ele, que foi a primeira pessoa que me mostrou o quanto é bom e quanto a admiração que nós temos pela Polícia Federal. Então, graças ao Vander, eu poderia te dizer, poderia afirmar que eu passei a olhar com outros olhos e desejar, e aí sim me planejar e lutar para um dia ingressar nos quadros da instituição. Ah, que legal. E o cara tá lá em Chicago como policial, em Chicago mesmo, na região de lá? Tá, ele é Chicago Police, ele tá lá trabalhando. Bom, hein? Desafiador. Não só, o Vander não só fez do Caio o policial federal, também como fez do irmão dele também, policial federal legal. Também. Pô, que legal. Bem, isso aí você levou de letra já, né? Ele é um policial internacional. Porra, quando eu for lá pro Chicago, se tiver qualquer coisinha lá, já sei. Ô, Caio, qual é o nome do teu amigo lá que me ajuda aqui, ó? Ó, e aí? Vamos falar assim, o que você... Deixa eu dar uma continuidade, manda. Fábio. Então, assim, mas assim, eu não passei de cara pra Polícia Federal. Ah, não? Não. Eu peguei e comecei a estudar, comecei a identificar na faculdade com direito penal, processo penal, direito constitucional. E o primeiro concurso que eu fiz foi para agente de segurança penitenciário do DESIP. Na época se chamava DESIP. Hoje é Secretaria de Administração Penitenciária e agora Polícia Penal. Sim. Então, aos 18 anos de idade, eu prestei o concurso para DESIP. Certo. E fui ser agente penitenciário no Rio de Janeiro. Agora eu tenho que perguntar, você abriu a porta agora. Diz que você foi no Rio de Janeiro, pegou Bangu? Peguei Bangu, trabalhei em Bangu 4. A nossa equipe foi a equipe que inaugurou a penitenciária de segurança máxima Bangu 4. Cara, eu não tive a oportunidade de conhecer a Bangu 4, nem a Bangu 1, ou 2 ou 3. Eu só sei o que passa, assisto pela televisão, pelos noticiários, as situações que ocorrem lá, desde as... vamos falar rebeldias, revelações, tem um nome que eu esqueci agora. Quando tem as... Rebeliões, tá vendo? Quando tem as rebeliões, isso aparece na TV. Você pegou algum problema desses lá, na época lá? Peguei. Com 18 anos você já pegou uma rebelião lá, meu? Eu acho que isso fez parte da nossa formação, né? Eu me lembro muito de uma frase que a gente aprendeu no curso de operações aerotáticas da CAOP, da Polícia Federal, o COA. E lá na CAOP, no curso, a gente dizia que as nossas cicatrizes nos fazem lembrar que o nosso passado foi real. Então, eu olho para as cicatrizes que eu tenho e olho com orgulho, porque elas me ensinaram a forjar a pessoa, o profissional que eu vinha ser anos depois. Então, sim, eu trabalhava numa penitenciária, teve uma rebelião e a segurança dessa penitenciária já estava um pouco debilitada por conta de ser uma penitenciária muito antiga. Que ano que foi que você pegou? Então, tô te entregando a idade, hein? Não tem problema, eu devo estar falando de 1998, né? 98, 99. Sim. E teve essa rebelião e o governo do estado ainda estava terminando de construir, de equipar a penitenciária de segurança máxima Bangu 4. Existia Bangu 1, 2 e 3. 4 estava acabando a inauguração ali praticamente, mas não tinha os equipamentos, não tinha colchões, não tinha água. E o governo do estado, na época, decidiu o quê? Remover
todos os presos que estavam naquela penitenciária. A gente está falando em torno de 1.000 pessoas a 1.500 pessoas ali, reclusas. E eu me lembro que foi uma verdadeira operação de guerra, de logística, para se bem dizer. O governo do estado requisitou os ônibus das empresas de transporte público, transporte municipal. Sim. E vamos falando de centenas de ônibus ali para poder fazer essa transferência. Juntou toda a polícia militar, todo o sistema penitenciário, fez um comboio pela maior avenida do Rio de Janeiro, talvez a maior do Brasil, a chamada Avenida Brasil. Sim. E trouxe esses presos do centro da cidade do Rio de Janeiro para Bangu 4. Colocou os presos lá. A perguntinha, quantas tentativas teve de alguém tentar aproveitar esse momento para tentar escapar? Olha, deve ter tido. Não teve porque o momento era um momento inadequado. As fugas, quando acontecem, elas tentam acontecer geralmente de maneira sorrateira, né? Entendi. É possível também a tentativa de uma fuga com violência, mas geralmente é de maneira sorrateira. Sim. E naquele dia, à luz do dia, com centenas de policiais, milhares de policiais, imprensa, todo mundo observando. Então não era o caso. Então houve essa transferência. E aí eu me lembro que escolheram os primeiros policiais penais, né? Hoje policiais penais, na época agente de segurança penitenciária, para compor a equipe que iriam inaugurar essa penitenciária. E eu fui um dos sortudos que fui parar em Bangu lá. Porque ele falou assim, pega o Truta Nova aí, pega o... Exatamente, pega aí o agente Ferreira aí, mais meia dúzia. Eu me lembro que éramos 8 agentes de segurança penitenciária para um efetivo de 1.500 presos. Putz, cara. E ainda pegou rebelião mesmo? Pegou alguma pesada lá? Sempre tem algumas rebeliões, mas à medida que o presídio é um presídio que tem mais segurança, tem mais controle de acesso de pessoas e de objetos, fica cada vez mais difícil para aquele efetivo penitenciário ali poder se rebelar contra o poder estatal. Mas eu me lembro que nessa penitenciária anterior que a gente trabalhou, o nome dela é Milton Dias Moreira, ainda existe um nome dessa penitenciária, mas é uma outra penitenciária. Essa penitenciária antiga era uma penitenciária que eram 3 grandes pavilhões e que o efetivo penitenciário carcerário ficava aberto, sem tranca. Ou seja, 8 horas da manhã abriam os cadeados, eles ficavam andando ali com certo espaço, certa liberdade dentro desse perímetro. E ao final do dia, às 18 horas, tinha o confere e aí ia trancado só esses cadeados das galerias. Então era uma penitenciária com uma segurança bem prejudicada para a época. E depois eles foram para o Bangu 4 e aí realmente a segurança melhorou bastante. Putz, entendi. E aí como é que foi Agora você falou do step que você começou. E aí como é que foi o segundo step? Então esse foi o primeiro degrau. E aí você vê, né? O meu amigo lá que tinha falado para mim da primeira vez da Polícia Federal, eu ao invés de focar na Polícia Federal no mesmo momento, eu me lembro que naquele ano teve um concurso da Polícia Federal, mas o concurso foi um concurso que aconteceu em São Paulo. Certo. Então, as pessoas tinham que pegar uma excursão para poder fazer a prova em São Paulo. Atualmente, as provas são por estados, né? Então, todos os estados têm uma prova. Aí, na época, eu foquei um pouco mais nos concursos do Rio de Janeiro, meu estado de natural. Sim. Sou natural de lá. E logo depois eu prestei o concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu fui aprovado, concurso, fiz a academia da Polícia Civil lá. E fui trabalhar numa delegacia. Então, eu já não trabalhava mais internamente com internos, com presos, mas eu já trabalhava com investigação. Eu tive a oportunidade, na época, recebi convite para ir para a CORE, né, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Um delegado famoso lá, chamado Marcos Raymond, estava montando essa unidade de operações especiais lá no Rio de Janeiro. Mas eu já tinha um foco na Polícia Federal, eu queria aprender a investigar. Eu sempre foquei nisso. Então, eu escolhi as piores lotações que me permitiam ter mais possibilidade de aprendizado. E aí eu comecei a trabalhar em algumas delegacias distritais, na área de investigação, e continuei estudando. Então, depois eu consegui aprovação no concurso da Polícia Federal, no concurso de 2001. Só que nesse concurso eu logrei êxito para o cargo de agente. Então foi o terceiro degrau. E aí eu fiquei nesse concurso durante algum tempo, tomei posse, fiz academia de polícia, uma academia longa, né?
às vezes 3, 4, 5 meses de academia de polícia em Brasília. Mas eu já foquei depois disso. Não foi lá que eu também fui lá com você e com o Dr. Luiz Flávio Zampronha. Um abraço, Dr. Luiz Flávio Zampronha. Um grande abraço, Dr. Zampronha aqui. É uma pessoa que revolucionou, junto com alguns colegas também que nos antecederam lá, revolucionou a nossa repressão e prevenção de roubo de carga na Polícia Federal. Lembra, eu fui lá a convite dele, seu, para falar lá na Academia da Polícia Federal sobre roubo de carga, como é que era que a gente fazia através da ABINE, como é que a gente fazer parceria, como é que era a questão de tecnologias no roubo de carga. Verdade, olha. Sim, você deu aula lá Dei aula na academia lá. Num curso nosso de técnicas de investigação de roubo de carga, né? Eu tive lá com vocês. Por meio da nossa divisão DEPAT, que fica em Brasília, que é a nossa divisão que formula doutrina e apoia investigações e operações de grande vulto nos estados. Então, nessa época, o doutor Zampronha era o nosso chefe dessa nossa DEPAT. Sim. Fez um excelente trabalho lá, deixou uma história muito importante para o nosso roubo de carga, aqui no combate ao roubo de carga. Sim. Então, voltando ao assunto, lá na Academia de Polícia, na Academia Nacional de Polícia, ANP, eu fiz o curso de formação de agente. Depois, eu tomei posse num estado do Sudeste, onde trabalhei também como agente. E eu já vinha angariando experiência em investigação, técnicas de investigação. Nessa época, como agente, eu tive uma oportunidade também de trabalhar no Rio de Janeiro durante um período, numa operação chamada Operação Suporte Rio, que era uma operação que, na época, era coordenada pelo, depois, então, secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Sim. Ele nos coordenou lá e nessa época eu tive a oportunidade de aprender técnicas avançadas de investigação. Que legal. E eu acho que é ali que foi o divisor de águas no meu aprendizado na carreira policial, porque eu vim agente de segurança penitenciário, inspetor de polícia civil, agente de polícia federal, quando tive contato com essas técnicas especiais, e aí posteriormente eu fiz o concurso para delegado, fui aprovado, e eu consegui dar sequência na minha carreira, né, sempre focado nessas técnicas avançadas e um pouquinho depois ali, técnicas inovadoras de investigação. Entendi. Porra, legal pra caramba. Parabéns, meu amigo. Obrigado. E agora, vamos assim, quais foram os seus primeiros desafios? O que você fala aqui? Fabião, os desafios quando você virou delegado da Polícia Federal ou com agente que você fala encarar uma investigação, o que você considera como um belo desafio aí que você teve de investigações, nesses projetos que você passou, alguns que você pode contar pra gente aqui? Olha, Fábio, acho que um grande desafio que eu encontrei, que acho que muitos colegas encontraram, é que você tem que sempre aprender a tentar fazer mais com menos. Porque quando você toma posse geralmente em áreas de difícil provimento, muitas vezes áreas de fronteira, né? Sim. Então, eu já passei por fronteira no estado de Rondônia, já passei por locais de difícil provimento no Amazonas. E nesses locais, você tem poucos recursos, muitas vezes. Não no sentido de não falta nada, o governo, a polícia, a nossa área de logística, ela tenta sempre prover esses recursos da melhor forma possível, distribuí-los da melhor forma possível, mas você encara dificuldades regionais, como grandes extensões, dificuldade de comunicação por conta de, às vezes, limitação de telefonia, antena, estradas, hidrovias, parte de transporte. Então, assim, você acaba aprendendo a se adequar a essas dificuldades regionais. Então, acho que muitos colegas passam por isso. Isso acontece um pouco mais, às vezes, no início de carreira. E depois, com o passar do tempo, você passa a ter soluções, ou ser inovador em algumas soluções, ou priorizar esses recursos que você tem naquilo que, naquele momento ali, é mais importante. Então, eu acho que essas primeiras dificuldades
vem daí, de você poder conciliar um pouco a prática que você vive naquela localidade. Legal. E quais são os seus desafios atuais? O que você acha que, assim, nesse momento seu, o que você considera como um desafio atual? Fábio, eu penso que o profissional tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre se desafiando, sempre estudando. Então, eu nunca deixei de estudar em todos esses anos aí, né, que a gente trabalha no serviço policial. Eu, no primeiro momento, fiz uma especialização, depois eu fiz um mestrado, depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no exterior, no caso de terrorismo e contra-terrorismo. E atualmente eu estou terminando também um mestrado aqui no Brasil. Legal. E eu acho que você tem que estar sempre antenado nas novas tecnologias, sempre atento ao modus operandi de que as organizações criminosas estão tentando se adequar, se aperfeiçoar. Então, é uma eterna luta daquela organização criminosa que busca caminhos mais tranquilos para esse seu modo criminoso, e eternamente os órgãos de repressão, investigação e prevenção tentando estudar novas técnicas de prevenção e de repressão. Então, eu acho que é a gente tentar conciliar esse cenário do hoje e do amanhã. A gente não perder esse timing de tentar estar estudando e se adaptando a essas novas tecnologias. Entendi. A gente vai falar um pouquinho de tecnologia daqui a pouco. Vou te falar algumas coisinhas que eu acho que vai te ajudar bastante. E agora, vamos falar um pouquinho de alguns sucessos que você teve aí, que você pode compartilhar comigo. Vamos começar com uma coisa mais light. O que você pode falar da Operação Fake Agents? A Operação Fake Agents foi uma operação desenvolvida pela Polícia Federal, que muito brilhantemente a chefia da unidade da Delefaz no São Paulo, ela investiu em dar mais estrutura a técnicas de investigação de nossos setores de fraude bancária e outras fraudes que encontramos no estado de São Paulo. E à medida que foi aperfeiçoando esses estudos, a gente constatou que tinha uma incidência muito grande de fraudes relacionadas a saque de benefícios de atletas profissionais de futebol. Esses atletas profissionais de futebol são uma minoria de 1% dessa categoria profissional. Registrados ainda, então? No Brasil, você tem muitos atletas registrados no Brasil. Sim. Só que 95% dos atletas profissionais do Brasil, eles ganham até R$2.000. 4% ali ganham acima de R$2.000, ganham salários medianos, bons, e 1% ali, são pouquíssimos, ganham salários que passam da casa do 1 milhão. Sim. Então, esses profissionais, eles têm carteira assinada, têm benefícios ali previdenciários, e muitas vezes essas associações criminosas, elas ficam de olho nessas pessoas que têm um salário muito grande, para tentar aplicar golpes de falsidade e fraudes bancárias. Então, no caso dessa operação que você citou, a gente constatou que alguns atletas profissionais que tinham um fundo muito elevado estavam sendo vítimas de saques fraudulentos nessas contas. Eles contataram vocês ou você, como que foi esse da parte? Eles descobriram na consulta e falaram, sumiu o meu dinheiro, foi atrás de procurar alguma assistência, como é que foi o advogado, como chegou a realmente chegar o caso para vocês, se você puder falar? Às vezes o caso, ele vem surgindo elementos de informação de diversas fontes. Sim. Tá? Então, o cara pode abrir na Polícia Civil, aí vai, sabe, eu tô falando como que funciona até chegar para você. Nesse caso, Fábio, o que acontece? Assim, muitas vezes o correntista descobre que foi vítima, perdeu ali algum benefício seu, e ele recorre ali à própria instituição bancária que administra esse fundo, e a instituição bancária recebe ali um pedido de contestação. Certo.
E esse pedido de contestação ele vai para um setor e começa a se ver padrões em algumas contestações ali no sentido de, olha, essa fraude deve estar sendo recorrente. Sim. Por outro lado, e muitas vezes concomitantemente, a pessoa afetada procura a Polícia Federal para noticiar o fato. Então, a gente, a partir desses elementos, começa, olha, está havendo aqui uma incidência aqui, está havendo uma tendência aqui, vamos olhar. E à medida que a gente vai aprofundando, e aí a gente vinha falando de técnicas avançadas de investigação, à medida que a gente vai aprofundando, você vai necessitando de melhores técnicas, né? Sim, sim. Algumas dessas com reserva de jurisdição, que necessitam de autorização judicial. E a gente constatou que tinha uma tendência de alguns atletas profissionais, geralmente atletas estrangeiros, que viam jogar no Brasil. Sim. E depois eles eram, às vezes, contratados por outros clubes, saíam do Brasil, só que passaram ali 1 ano, 2 ou 3 jogando no Brasil, ganhando um salário bem alto. Tinha um belo depósito de FGTS. Perfeitamente. Então, tinha depósitos ali unitários por atleta de 2 milhões e 300, 2 milhões de reais. Sim. Por atleta, né? Então, esses valores elevados acabavam chamando a atenção dessas associações criminosas. Na época, acho que eles nem sabiam que ficava... Se eles eram estrangeiros, acho que eles nem sabiam como funcionava a regra de CLT brasileiro. Geralmente não sabiam. Nem tem ideia. Geralmente não sabiam. E às vezes no final da carreira, né, já estão começando ali, ou em algum outro momento da carreira estão de passagem ou voltam ao Brasil, às vezes... Sim. Algum familiar, às vezes algum advogado, fala, você já checou seu FGTS, tal fundo, ou tal aplicação, ou tal coisa? Não chequei, posso olhar, quando vão olhar, não, mas você sacou aqui no ano de 2022? Não, eu não saquei nada no ano de 2022. Então, a partir daí a gente fez essa investigação e a gente notou que o mesmo modus operandi, da mesma associação criminosa, utilizando o mesmo dispositivo bancário, sim, o mesmo modus operandi de contas, mesmo modus operandi de falsificação documental e resultava num prejuízo grande para o banco que administrava esses fundos. Sim. Então, a gente, após alguns meses de investigação, após algum tempo de investigação, algumas técnicas que a gente desenvolveu durante algum tempo, a gente conseguia identificar essas pessoas responsáveis por esses delitos. E a gente, na primeira fase, deflagrou 6 mandados de busca e apreensão. E na segunda fase, 2 mandados de busca e apreensão. E a gente coletou um grande material probatório que evidenciava, provava que essas pessoas estavam fazendo esses saques fraudulentos. Caraca. Bem, eu imagino que o dinheiro sumiu, né? O dinheiro não voltou para os jogadores no final das contas, né? Porque como já tinha... É aquele lance, né? Já levaram o dinheiro dos caras. Não é... Eu queria entender como ficou... É curiosidade alheia agora. Os jogadores conseguiram receber o dinheiro de volta ou simplesmente tiveram que arcar com o prejuízo no final das contas? Não sei se você soube disso no final, como ficou. O atleta, como qualquer trabalhador... Caso prove que foi vítima de uma fraude, o banco que administra o fundo, ele processa ali uma contestação, verificam-se as provas e, ao final, o corpo técnico daquele banco, ele emite um parecer restituindo aquela verba ou não. A grande maioria dos casos restitui, porque nosso trabalho foi bem diligente em mostrar ali quem eram as vítimas e o volume de recursos impactados nessa fraude. Mas um caso ou outro, às vezes o banco pode entender que não há, porque às vezes pode entender que a vítima cedeu seus documentos. Acontece. Enfim, aí caso a caso é analisado. Sim, não pode generalizar para todo mundo, tem que checar caso a caso. Mas existe sim o direito à restituição caso se comprove a fraude. Entendi. Caramba, meu. E numa situação como essa, teve alguém que, vamos dizer assim, se sentiu prejudicado, que ficou mal pra caramba, sei lá. Que a gente vê tanto caso quando a gente perde dinheiro,
falando assim em geral, por exemplo, que vai lá, o cara até tenta se matar depois que não consegue localizar o dinheiro, caramba, teve alguma situação assim, nem chegou nesse nível? Não, a gente não enxerga, não chegou a verificar esses casos, nesse caso, mas muitas vezes esses profissionais do futebol passam por momentos bons ali financeiramente na carreira, mas essas carreiras geralmente eles se aposentam desse trabalho um pouco mais cedo e eles começam a precisar de buscar suas verbas, o dinheiro que foram investidos, seus fundos, e aí pode sim fazer falta em algum momento. A gente recentemente teve a notícia de um profissional que estava doente e estava precisando desses fundos. E quando foi verificar... Não tinha, foi sacado. Então, sim, faz falta em um determinado momento da vida, vai fazer falta. Caramba. Bom que vocês fizeram um bom trabalho e pelo menos ajudou bastante gente. Parabéns por isso aí. É toda a equipe da Polícia Federal que conseguiu trabalhar nisso. E agora, vou pegar aqui agora um outro exemplo aqui que acho que caiu num interesse aqui meu. Esse aqui aqui. O que você pode falar da Operação Catira? Em Uberlândia, funcionava o centro logístico de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas do Brasil. Em 9 meses, eles teriam realizado cerca de 200 roubos na região. Que esse aí, meu amigo, me interessa bastante. O que aconteceu com isso aí? A Operação Catira foi uma operação que ocorreu na época basicamente no Triângulo Mineiro, alguns anos atrás. Foi uma operação que ela focava desmantelar uma organização criminosa que há muito tempo atuava em roubo de carga na região do Triângulo Mineiro. O roubo de carga é um problema que acontece no Brasil inteiro. Ele não é de apenas um estado ou apenas... A gente vê as estatísticas, né? Tipo, tem as estatísticas que soltam, que a gente sempre vê em vários lugares, várias fontes. E a gente vê que é na casa de bilhão, né? Isso que eu sempre falo, é o valor direto que consegue capturar, que o valor indireto é muito mais. Que é desde imposto que deixa de ser cobrado, recuperação do material que você tem que fazer de novo. O risco, né? Também o risco, a questão dos custos de seguro. Tudo encarece. Vocês sabem muito bem, tem a Bytes e Cargas aqui, está trazendo convidados muito profissionais no assunto, muito experientes no assunto, podem falar até melhor do que eu. Mas o que aconteceu? A Polícia Federal, ela pode atuar em alguns casos quando a matéria, a organização criminosa, ela tem uma repercussão interestadual. Então, o que acontece muito com o roubo de carga das organizações criminosas maiores, porque às vezes o roubo de carga acontece num estado, mas o receptador está em outro, a liderança da Org Crim está num terceiro estado. Então foi isso que a gente viu na Operação Catira. Operação Catira, ao final da investigação, a gente conseguiu concluir que essa organização criminosa ela tinha um núcleo financeiro que financiava. Então tinha um empresário lá que remetia valores milionários até para comprar carga adiantada. Ou seja, já tinha um pedido já do material antecipado antes mesmo do roubo. Já tinha. Então, com esse dinheiro, a organização criminosa ela se estruturava, tinha um núcleo contábil. Tinha também um núcleo contábil, tinha profissionais que entendiam do assunto ali, trabalhando, emitiam notas fiscais falsas. Eles chegaram a criar uma empresa para criar essas notas fiscais? Exatamente. Eles criaram uma empresa, essa empresa existia no papel, ela conseguia emitir nota, então a carga era roubada. Geralmente é uma carga de alto valor agregado, né? Não vamos falar aqui quais são essas áreas, mas existem áreas que aquela carga é muito valiosa. Cargas de alto valor agregado aqui, em geral, a gente pode falar assim, eletroeletrônicos, farmacêutico também é muito caro. Pessoal imagina, a área de carnes também é muito caro, o pessoal porque peças de carne é caro. Então, frigorífico, vamos dizer assim, cargas frigoríficas pesam muito, defensivos agrícolas o pessoal sofre bastante. Todos esses materiais, objetos que você citou, na época da investigação a gente constatou, né? E aí, o que acontecia? A quadrilha
fazia o assalto violento, geralmente ali ao motorista, Sim. batiam uma foto da nota fiscal daquela carga, mandavam para o líder da organização criminosa, que acionava o seu núcleo contábil, e o núcleo contábil emitia uma nota com as mesmas mercadorias, só que em nome da nova empresa, Sim. e mandava de volta lá já para o motorista da organização criminosa, que ia seguir para outro estado. Sim. Então, a operação foi em 8 estados. Cara. Você vê o tamanho e o alcance dessa org crime. Sim. E aí, essa mercadoria ela era esquentada. Então, ela passava pela rodovia, muitas vezes ela era até abordada numa fiscalização. Mas tinha a nota, só que tinha nota boa. Boa. Sim. Né? Então, a gente já falou desse núcleo financeiro, desse núcleo contábil. Tinha um núcleo logístico, que tinha caminhões, motoristas, depósitos para esfriar a carga. Os caras tinham tudo. Então, porque às vezes a carga, ela acabou de ser roubada. Ela é colocada num local e ela fica sendo observada de algum tempo. Eles colocam até jammer lá só para acabar a bateria, em alguns casos 30 dias, que sabe que é uma isca de carga. Exatamente. Pode durar em média, tem iscas que duram mais, de vários parceiros que estão com a gente aqui, eles falam que tem baterias com muito mais tempo. Mas os caras colocam lá debaixo de um jammer lá para tentar ou localizar a bateria ou a isca de carga, ou não ver que ninguém vai atrás da carga, né? Ver que perdeu de vez. Para passar um tempo para ver se a polícia vai pular. Exatamente. Essa carga, né? Então a carga fica ali esfriando, que eles chamam, né? Sim. E depois de algum tempo, são depósitos, existem pessoas para auxiliar no transbordo da carga, sim, máquinas, equipamentos. Então, se tem esse núcleo logístico que fica com essa carga logo após ao roubo, que é pelo núcleo armado, certo, que é o núcleo violento. Certo. Então, assim, essa org crime, ela tem um núcleo violento. O que o núcleo violento faz? Ele fica aguardando aquela carga ali, e ela vai utilizar várias técnicas ali que eles acabaram desenvolvendo para tentar abordar essa carga. E teve uma dessas que a gente observou, que era o Homem-Aranha. Eu ia perguntar, que eu lembro dessa história. Conta pra nós, o que é um Homem-Aranha num roubo de carga? Vamos lá, tenta contar isso pra mim. A gente acompanhando, né, ouvindo o depoimento das vítimas e depois até o interrogatório dos presos na época, a gente visualizou que eles tinham uma técnica de que quando essa carga estava passando ali por uma área que às vezes tinha, por exemplo, um redutor de velocidade. Certo. Quando essa velocidade se reduzia um pouco, o Homem-Aranha pulava na carroceria do caminhão e ele ia escalando até chegar no motorista. Na cabine. Na cabine. Então, às vezes, a cabine está com o vidro um pouco aberto, ele colocava ali a arma contra a vítima, o motorista, e ele conseguia ganhar a cabine e, a partir dali, levar essa carga para um outro local que a organização criminosa estava já aguardando, o núcleo logístico já estava aguardando. E tinha esse apoio que eles tinham no núcleo armado, no núcleo violento, com outras pessoas armadas ali atrás. Você sabe que esse Homem-Aranha, ele na Europa, eles chamam de Fast and Furious. Tem algumas organizações criminosas, principalmente do leste europeu, que eles têm essa treinamento e capacidade, que eles vão seguindo os carros, como você falou bem. Igualzinho o filme Fast and Velozes e Furiosos, aí os caras vão lá e pulam e realmente vai lá. Eu fico imaginando agora com as novas tecnologias que estão entrando no mercado, como é que a gente pode ajudar para impedir, e também as tecnologias envolvendo veículos autônomos, como que vai prevenir esse tipo de situação. Porque você imagina, veículo autônomo não tem nenhum motorista para falar assim, opa, tá um cara, sabe, tipo, vi um cara parando atrás de mim, alguma coisa. O veículo autônomo, lógico que ele tem várias câmeras, vários sensores e alarmes, então eu não desconheço ainda, vou aprofundar nesse assunto também, para entender como que eles estão prevenindo, porque eles estão focados muito na que a gente fala na segurança, safety, né? Na segurança das pessoas, na segurança do trânsito, não causar acidentes, saber parar um veículo, frear, esse tipo de coisa, está muito focado, eles estão certíssimos. Mas eu fico imaginando pro nosso futuro aqui, como vai ser para security para evitar esse tipo de coisa, o que eles vão fazer. Mas isso é uma conversa mais para frente. Então, o Homem-Aranha, esse aí
Foi bom, hein? Deixa eu terminar de falar da Operação Catira. Não, tem mais coisa que eu vou perguntar, vamos lá. A Operação Catira, ela se desenvolveu ali em 7, 8 estados, né? Os estados que a gente estava na época da operação, mais os outros estados. Ela, naquele momento, aqueles meses que a gente estava apurando ali, só naqueles meses ali, tinham aproximadamente 30 milhões de reais de prejuízo de carga. Já estava na casa de 30 milhões. A gente pediu 51 mandados de prisão. Uau. E 50 mandados de busca, nessa época lá. A gente conseguiu, na época, no dia da deflagração, prender 33 pessoas acusadas de roubo de carga. O roubo de carga, ele tem que ser entendido como um crime, nesse nosso caso lá, um crime praticado por organização criminosa. Sim. Porque é um crime violento. Sim. É um crime que restringe a liberdade do motorista. Uhum. Usa arma, esse motorista fica sequestrado às vezes por um dia ou 2, num local ermo, sem alimentação, amarrado no matagal. Ele utiliza técnicas ali para branqueamento dessa carga. Sim. Nota fiscal. Essas empresas que atuam na receptação elas podem estar pensando que é um simples 180, né? O artigo 180, que é a receptação, mas não é. Você tem uma série de crimes ali, como organização criminosa, roubo, sequestro, falsificação de documentos, estelionato. Muitas vezes você pode ter algum problema com medicamento. Sim. Essas cargas que o plano de vigilância sanitária, uma carga de carne mal condicionada. Tem tudo que para descarte, lamentavelmente. Exatamente. Então, Fábio, é uma área que precisa de muita atenção, porque o nosso país está muito focado no transporte rodoviário. Sim. O Sudeste, no caso do Brasil, tem muitas rodovias. E concentra a maior riqueza. Muita quantidade de carga. Sim. O maior valor agregado dessas cargas, seja de eletrônicos, seja de carnes, seja de tudo. Produtos farmacêuticos. Então, esse é o grande desafio, né? Porque a gente tem que trabalhar na repressão com inteligência. Sim. Não adianta pegar um boletim de ocorrência, olhar para ele, vamos fazer uma investigação aqui independente desse boletim de ocorrência. Não. O roubo de carga tem que ser entendido como um fenômeno ali interligado de várias cargas, de vários receptadores, e olhar para essa organização criminosa e utilizar técnicas avançadas de investigação. É uma discussão que a gente também eu já tive alguma oportunidade de conversar com alguns congressistas, alguns senadores, sobre tem várias PLs, né, em projetos na casa, no Congresso, para aprimorar os processos de, vamos dizer assim, penalidades com assuntos relacionados ao roubo de carga. Que começa desde a discussão em alguns estados que o que é carga? Aí tem aquelas velhas discussões, cada um comenta aqui que cada estado não tem ainda uma definição que ajude os estados a registrar o roubo de carga, literalmente. Que é um exemplo que eu sempre dou em vários locais, às vezes tem invasão num armazém, os caras estão focados naquela carga do armazém. Eles não vão lá para roubar o computador ou alguma coisa que o cara está lá no armazém. Ele quer roubar as cargas que chegaram lá de algum produto que chama atenção para ele. Então, não são registrados como roubo de carga também. Então, ela acaba não entrando na estatística, sabe? Tipo, o cara entrou num roubo de estabelecimento comercial, por exemplo. Só que, na minha visão, a gente tem que ver de que forma pode ser registrado isso e pode entrar nas estatísticas. Eu sei que eu vou ter uma oportunidade de conversar com alguns colegas da Secretaria de Segurança no podcast também. E eu sei que tem aqui em São Paulo, eu sei que no Rio também teve várias discussões de como aprimorar isso. E eu sei que o pessoal quer fazer alguma coisa que seja mais ajude a classificar em outros estados também, para saber mais com clareza qual é a estatística real, e se tem alguma coisa faltando, onde que está. Então, e ajudar também na penalização de roubo de carga. Porque, como você falou, tem muitos casos que a gente fica sabendo. Por exemplo, quando vai se registrar um incidente de roubo de carga, só aparece o artigo de roubo de carga. E às vezes a gente fala assim, não entra, por exemplo, o trabalho que vocês fizeram, eu adorei que vocês colocaram várias coisas qualificadoras, vários artigos que vocês colocaram na Operação Catira, e tem casos que em outros estados o motorista foi sequestrado, foi levado para outro local, mas nunca é colocado também essa ação da quadrilha, foi sequestro do motorista. Ô Fábio, você comentou aí dos desafios legislativos, né, projetos de lei.
E é claro que as associações, os gestores logísticos devem estar bem atualizados nesse debate. Eu não vou entrar muito no debate político desses projetos, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui da parte prática. Sim. É muito importante que todo esse segmento enxergue que o problema da criminalidade não é um problema só da polícia. Não é. Não tenho dúvida. É um problema que tem que ser tratado por todo o poder público. Aí a polícia é um dos órgãos desse sistema, tem o Ministério Público, tem o Judiciário. E tem a questão também do próprio iniciativa privada. Iniciativa privada, é claro que ela se desenvolve, ela busca parceiros de negócios aí que podem dar soluções. Sim. Mas é muito importante que os próprios operadores desenvolvam não só produtos como uma isca, etc., mas desenvolvam segmentos importantes que possam ajudar o poder público a compilar todos esses dados privados que existem. Vou dar um exemplo. Compliance e investigações internas. Sim, isso é muito, muito importante. É uma investigação interna. Né? Nos últimos anos, a legislação brasileira sofreu aperfeiçoamentos. Sim. Né? As grandes corporações, elas agora, por lei, elas devem instituir segmentos de compliance, segmentos de investigações internas. Sim. Para quê? Para que elas possam aprimorar os seus dados, compilar os seus dados, fazer investigações internamente da sua organização, para que esses dados, uma vez compartilhados com o poder público, eles cheguem de um formato um pouco mais inteligível para o poder público, para o poder público possa compilar, possa entender, possa analisar. Então, por exemplo, hoje a gente vive um mundo tecnológico, avançado, globalizado. Todos nós dispomos de muitas informações, mas se essas informações não forem tratadas e analisadas, elas não servem de nada. Verdade. Então, os grandes segmentos privados, sejam de carga, sejam bancos, sejam empresas esportivas, elas devem instituir setores de compliance, que não é um mero setor. Não. Elas devem buscar pessoas qualificadas para que ali possam desenvolver doutrinas internas que vão ajudar na prevenção de riscos dessas organizações e, no caso de problemas acontecendo, que essas pessoas tenham ali um certo know-how, um certo background, para que, ao dialogar com o poder público, consigam ajudar o poder público com informação. Poder público, olha só, essa carga tem essa rastreabilidade, a gente tem aqui essa localização, esse georreferenciamento, essa fotografia, essa biometria facial, temos isso, temos... E com esses dados, o poder público vai poder conseguir fazer o trabalho dela, do poder público, da polícia, que é realmente investigar as infrações penais e levar esses responsáveis até o Poder Judiciário. Fazer uma coisa bem... O que você está falando, eu lembro muito da parte de controles internos e compliance. É o que você está falando e faz todo sentido. Nas empresas, principalmente que trabalham com high-tech, todo em geral, não é só high-tech, a gente vai falar farmacêutico, todas elas têm, que sofrem com roubo de carga, principalmente esses segmentos que sofrem com roubo de carga, elas têm muitas as áreas de security, sabe? O supply chain security, corporate security, tem vários nomes focados em security. Mas a área de compliance o que você está falando faz todo sentido, porque ela é uma área que cuida dos controles internos da empresa, que pode ajudar a empresa numa situação como essa a colaborar junto com a área de security que está ajudando a investigar, consolidar as informações de uma forma mais, vamos dizer assim, factível, né, para ajudar a polícia de como resolver a situação. Porque muitas vezes, eu de vários colegas escuto a mesma situação, que eles chegam a apresentar, fui roubado. O que você foi roubado? Foi nota fiscal tal. Tá. Quanto foi? Já coloca lá no boletim e espera que daquilo lá a polícia já resolva todo o caso. Exatamente. Ele vai jogar ali uma bola mágica ali e vai descobrir resolve tudo. Pra mim. E não funciona assim. Se você não... se as empresas, isso em geral, empresas logísticas, manufatura, como falou em geral,
não tem uma área de security, controles internos, compliance que possa ajudar nisso, a manejar essa situação, de chegar na polícia e falar assim, ó, tá aqui. Aqui tá as informações, como você falou bem. Se tem rastreabilidade, a rastreabilidade é assim, assado que funciona, eu tô localizando o produto aqui. Então, se você não consegue ter uma parceria entre as duas partes que consiga fazer esse trabalho adequadamente, não adianta chegar simplesmente lá, faz o BO desse aqui, da nota fiscal. Depende de cada empresa. Se a empresa quer só isso, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, certo? Mas se você quer um trabalho policial bem feito, um trabalho que o Ministério Público consiga ir até o final, você tem que prover de subsídios para você conseguir resolver o caso. Exatamente. Não adianta simplesmente lá só abrir. É isso que eu fico até triste quando eu vejo que algumas empresas só vai lá, só abre o BO só por tabela para dizer que tem o BO e não faz mais nada. Então, Fábio, a gente pode, de um modo genérico e claro, abstrato aqui, falar um pouco disso. Então, às vezes a gente se depara com um crime com bastante repercussão. Sim. E a gente vai dialogar com essa empresa. A gente precisa de obter alguns dados aqui. Às vezes a empresa não tem um setor consolidado para isso. Sim, é fato. Às vezes a empresa tem um setor consolidado misturado com o jurídico. E aí o jurídico ele tem com todo respeito, tá? Eles são um setor altamente qualificado, mas às vezes o mindset desse setor, ele está focado em mais proteger a empresa do que fornecer subsídio. E aí a gente fica num momento bem delicado, porque a gente quer obter uma informação que a gente tem autorização por lei, sim, por conta da lei de delegado de polícia, que pode requisitar alguns certos dados. Sim. E muitas vezes também, quando se precisa um dado que está protegido por reserva de jurisdição, a gente também obtém autorização judicial, e mesmo assim essa empresa tem receio, tem se nega, dificulta para poder fornecer esse dado, não olha com esse olhar ali do tipo, poxa, vamos colaborar com a busca e o descobrimento da verdade. Sim. Então, pronto, primeiro cenário, a empresa não tem ninguém para ajudar. Segundo cenário, precisa ter um setor lá, um setor jurídico, que não tem uma doutrina voltada para essa colaboração. Terceiro cenário, às vezes tem até um setor voltado para essa colaboração com o poder público, sim, mas às vezes tem uma única pessoa lá, um excelente profissional, sim, mas está soberbado. Exato, eu sei o que você está falando. Sim. E como a polícia também muitas vezes se encontra soberbada. Acontece muito. Então a gente precisa fazer mais com menos recursos, com menos gente. Então se o dado vem consolidado, se o dado vem trabalhado, e aí vamos falar aí, o Fábio, a própria empresa, às vezes tem tanto dado que ela pode ter um profissional de análise de dados ali dentro, que vai utilizar ferramentas privadas para analisar esses dados, e quando compartilhar com o poder público, esse dado ele já chega analisado, filtrado, vai chegar milhões de linhas de dados que não importam, chega aquelas dezenas ali, ou pequenas centenas de dados muito importantes. Então a polícia reduz bastante o seu tempo da análise desses dados, ela consegue dar uma resposta muito mais rápida. Não tem nem o que falar, né? Concordo com você totalmente, essa questão realmente... E afeta várias empresas, às vezes as empresas têm receio de querer aparecer na mídia, e a gente entende, respeita, sabe como funciona cada empresa. Fábio, assim, da mesma forma que a gente destacou aqui, que a gente teve algumas experiências com empresas ali que ou não tem um setor, tem um setor com mindset voltado para outra tipo de entrega. A gente também já encontrou empresas que aí sim, aquela empresa, ela, além de desenvolver, como você falou, a sua área de security, ela desenvolveu uma área de investigação interna, ela colocou ali bons profissionais, deu ferramentas para ele, reteve bons talentos. Sim. Tá aí uma outra grande sacada das boas empresas. E quando acontece ali algum problema, às vezes ali um roubo de carga, ou uma fraude bancária, ou outro tipo de fraude com essa empresa, porque quase todas as empresas hoje estão online, a gente tem que pensar nisso também. Sim. Então pode estar acontecendo algum outro tipo de fraude ali. Essa empresa ela já tem um plano de resposta rápido para isso. E quanto mais rápido esse plano de resposta ser acionado, mais rápido o poder público consegue entender, receber informação, processar e tomar medidas. Fato. Então, às vezes ali um mandado de busca e apreensão num curto espaço de tempo
pode garantir provas valiosíssimas lá para o final da instrução criminal. Vamos ver o que sai disso tudo, né, meu amigo? Cruzar os dedos aqui, não é cruzar os dedos, mas acho que depende de todo mundo, né? A gente tem que fazer o que pode, as empresas têm que conversar, as associações têm que conversar junto com seus associados, informar, instruí-los e agir como uma entidade de classe junto tanto aos governos, todos eles, para fazer as mudanças necessárias para um poder ajudar o outro. Perfeito. Que se não acontecer isso, meu amigo, eu lembro até o termo enxugar gelo, limpar carvão. Se todos fizermos um exercício de aperfeiçoamento, de que isso é um sistema, e todo sistema pode ser aperfeiçoado, sim, poder público, LS, polícia, Ministério Público, Judiciário, outros órgãos muito importantes. Sim. Nesse caso lá da Operação Catira, que a gente comentou, eu me lembro que a gente falava aqui de técnicas avançadas de investigação. Existe a possibilidade na lei, né? Agora eu estou falando abstratamente. Sim. A lei de organização criminosa lá trata várias técnicas de investigação. Uma delas, por exemplo, é a cooperação entre instituições. É uma técnica que eu acho muito importante. Ninguém trabalha no mundo isolado. Sim, é verdade. Então, no caso lá dessa operação, que a gente comentou aqui ainda há pouco, a gente procurou um órgão público, estadual, e lá a gente encontrou um excelente servidor que é autorizado por sua chefia, e a gente também, com autorização judicial, a gente compartilhou dados. Sim. E, para dar um exemplo, claro, quando era emitido uma nota fiscal dessa empresa dos criminosos, a gente online já sabia que essa nota fiscal foi emitida. E essa nota fiscal, Fábio, ela trazia pra gente informações valiosíssimas para a investigação. Por exemplo, como o destino da carga. Para onde que estava indo. O estado ou município que a carga estava indo. Então a gente já poderia se antecipar em mobilizar equipes naquele estado lá para poder fazer o flagrante esperado. Que é quando a polícia legalmente ela espera um fato criminoso que vai acontecer e ao acontecer era dada a prisão em flagrante e a carga é recuperada. Graças a um compartilhamento de dados e a cooperação entre instituições. Então a gente está vivendo um momento que não há mais possibilidade de isolamento, de vaidade, e é isso que a gente tem que buscar. Humildade, compartilhamento, é onde vai sair cada vez mais frutos. Com certeza. E agora eu vou pegar aqui mais uma operação que eu quero tirar uma duvidazinha com você, meu amigo. Comenta para nós aqui um pouquinho, se você puder compartilhar, o que é a Operação Biometrics, que a gente viu na TV, viu em vários locais aí, saiu nas redes. O que foi isso aí? A Operação Biometrics foi uma operação que ela foi focada na investigação de biometria facial. O que acontece? Foi constatado umas centenas de fraudes bancárias. Sim. O mesmo rosto de algumas pessoas se repetiam e o único caminho que a gente poderia investigar era comparando esses rostos. Então, a Polícia Federal, aqui eu deixo aqui um registro de reconhecimento do trabalho dos nossos papiloscopistas, do nosso Instituto Nacional de Identificação, que desenvolveu técnicas importantes para a comparação facial. E a gente procurou, como eu havia falado, né? Compartilhamento, cooperação são as palavras-chave. A gente procurou esses profissionais. Eu fui recebido pela chefe do Núcleo de Identificação da Polícia Federal de São Paulo, muito competente, e a gente conseguiu, em 4 mãos, com o apoio dos nossos colegas lá, peritos de lá, e a nossa equipe de investigação, conseguiu identificar as pessoas que estavam dando causa a essas fraudes. Posso perguntar, eu sei que você vai estar contando a história, mas como é que os caras faziam? Por exemplo, eu tenho meu rosto aqui, tenho meu biometria, meu facial, você concorda? Tipo, você tem o seu, eu tenho o meu. Como é que o cara, se você puder falar, óbvio, como é que o cara conseguiu fraudar minha conta
sem ter a minha face aqui, como que eles conseguiram fazer isso? Se tem alguma coisa até que possa ajudar o pessoal que está... Porque a gente, por exemplo, só para você entender, já existem soluções de biometria para caminhões, por exemplo. Para que caminhões, Fábio? A gente está colocando câmeras com AI, que tem inteligência que reconhece o rosto do motorista cadastrado. Com isso, o caminhão só liga da partida se tiver o rosto reconhecido. E também tem AI que, tipo, detecta se o cara entrar um bandido, por exemplo, na cabine, o caminhão já trava. E não é nem, o motorista não tem o que fazer, porque entrou uma pessoa que não está reconhecida, trava-se o caminhão. Então, aí, como é que eles conseguiram bypassar uma questão de biometria facial? Não sei se é. Fábio, esse é um tema que permite, eu acho que é um podcast inteiro. Jura? É. Ó, já vou anotar. Então, assim, é um debate grande. Que legal. Vamos lá, vamos tentar resumir um pouco aqui e vamos tentar... Não precisa ser técnico agora, só tentar dialogar um pouquinho. Exato. O que acontece? Muitas vezes, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, as instituições elas não podem ter ali armazenado uma biometria facial de uma pessoa. Então, isso atrapalha, entre aspas, que essa instituição bancária possa fazer a comparação facial quando entra o rosto de um estelionatário. Certo. Então, vamos pensar aqui num nome fictício, José da Silva. Se a instituição bancária não tem armazenado ali um rosto de José da Silva, verdadeiro, quando entra o rosto do José da Silva estelionatário, ele não consegue comparar. Esse aí é um primeiro detalhe. Então, assim, tem muito que se discutir hoje. É um debate grande. Por exemplo, a gente está aí com a Lei Geral do Esporte, que ela determinou que a biometria facial ela seja empregada nos estádios com uma lotação ali de mais de 10 ou 20 mil pessoas. Então, o estádio é obrigado a implementar a biometria facial. E aí também tem todo um debate acerca de como vai ser tratado esses dados, como vai se identificar pessoas eventualmente procuradas ali por mandado de prisão nesses estádios. Sim. Mas aí, voltando, acontece que o criminoso, a organização criminosa, ela está sempre procurando brecha no sistema. Então, nesse caso, essa investigação, o criminoso ele encontrou uma brecha no sistema que ele conseguia abrir contas e captar empréstimos. Caramba. Então, só que a gente pode estar falando de um empréstimo de 150 mil reais, um empréstimo. Mas se forem 10, se forem 100, se forem 200, 300, 500 empréstimos? E aí a coisa vai tomando uma volumetria muito grande. Então, assim, quando a gente começa uma investigação, você não tem o desenho como se fosse um desenho num quadro da parede completo. Você tem rabiscos que você vai montando um quebra-cabeça e vai entendendo aos poucos o que está acontecendo ali. Essa organização criminosa, ao final da análise da quebra do sigilo bancário lá, a gente verificou que tinha 80 milhões de reais de movimentação bancária. Ou seja, poxa, olha o tamanho dessa movimentação. Por isso, sim, utilizar técnicas avançadas, porque você não pode comparar a fraude de uma org-crime que movimentou 80 milhões de reais com uma org-crime que movimentou 8 mil, ou um estelionatário que movimentou 8 mil, 80 mil reais. Sim. Então, se você tem que priorizar e tem que dar respostas mais incisivas a depender do tamanho do delito e da fraude e do prejuízo. Claro. Né? Então, sim, voltando à Operação Biometrics, a gente viu essa fragilidade ali, que não acontece só em uma instituição bancária. Às vezes, outras instituições bancárias também são vítimas da mesma quadrilha. E aí, por aí, mais uma vez, cooperação. Cooperação entre instituições, cooperação entre técnicas. E a gente avançou. A Operação Biometrics, ela concluiu por 46 indiciamentos. Nossa. De 46 pessoas. Desses, era bem grande, hein? É bem grande. Ela atuava em vários estados, tá? 30 mandados de busca e 18 mandados de prisão preventiva. Caramba.
e até o momento da gravação desse podcast, a grande maioria das prisões preventivas estava mantida, pessoas ainda estavam presas. Sim. Recursos foram encaminhados ao tribunal, mas o tribunal negou, porque justamente viu isso, esses traços de org crime e essa grande movimentação. Então, volto a dizer, a gente não deve investigar um único boletim de ocorrência, um único inquérito policial de maneira avulsa. A gente tem que ter uma inteligência de compilar todos esses dados e analisar sobre uma ótica para ver as conexões única. Né? Tem muitas conexões, aí você descobre o crime organizado literalmente. Exatamente. Porque se você pegar você ficar esse aqui, fica com um investigador e fica lá tocando aquela... Nada contra, pelo amor de Deus, mas ele tá focado nesse aqui. Tem um outro que também é um caso que se eles não tiver alguma tecnologia, vamos chamar de tecnologia que ajude um software, sistemas, processos das forças policiais, jurídicas, tudo... Não tem como, fica totalmente desconectado. Acontece num estado, tá lá acontecendo no estado, tá acontecendo em outro estado, tá acontecendo... Fica tudo espalhado e fica difícil. Realmente, se não tiver um processo... Isso foi identificado, né? Depois que a gente mapeou bem essa org crime, Fábio, a gente começou a ver que tinha inquérito dessa org crime no estado do Nordeste, tinha inquérito num outro estado do Sudeste, inquéritos em 2 estados do Sul. Sim. Teve uma prisão em flagrante de uma dessas estelionatárias no Centro-Oeste. E aí, o que acontece? Aí já nenhuma crítica ao Poder Judiciário. Sim. Vamos aqui fazer uma constatação. O Poder Judiciário ali em audiência de custódia ouve essas pessoas e dá uma liberdade provisória, porque é assim que estava na lei. Sim. Mas o Poder Judiciário nessa prisão em flagrante, nem o MP, nem a polícia que fez a prisão em flagrante ali, tem noção que aquilo é uma org crime, que aquele dia ali, aquele fato ali acabou sendo descoberto. Sim. Mas era uma ponta solta de um iceberg. Então, depois que a gente vai analisar, vai ver toda essa investigação, mas por que o judiciário soltou aqui essa pessoa que foi presa em flagrante? Porque acima da lei, o judiciário acertou. O que não aconteceu foi o poder público avisar, informar que aquela prisão ali se trata de uma organização criminosa. Isso leva tempo. Claro. Leva tempo, precisa de equipe, agentes, delegados, escrivães, papiloscopistas, peritos, precisa de viatura, precisa de investimento e o poder público, ali no caso a Polícia Federal, a Polícia Civil, a cúpula dessas organizações, priorizarem e fortalecerem essas equipes de investigação. Entendi o que você está falando. Agora... Bom, muito obrigado por compartilhar isso. Agora eu tenho uma pergunta aqui, que essa aqui é para cutucar você, meu amigo Caio. Todo esse tempo de experiência entre... trabalhou nas penitenciárias... Polícia Penal, Polícia Civil e Polícia Federal. Isso aí. Agora você tem que contar uma que é aqui para os ouvintes, né, do nosso podcast. Conta uma história que você fala, cara... Aquela que você fala, mas sem revelar as fontes, vai falar assim, Fabião... Eu meti o pé na jaca ou alguma coisa que você fala, cara, eu lembro, eu fui fazer, a gente foi pegar o cara, eu trupiquei, sei lá, fiz alguma... Que você fala, meu, Fabião, que todo mundo passa por isso. Se eu conto, eu não vou contar as minhas, mas se eu contasse as minhas aqui, rapaz do céu, a gente tem... Por isso que eu falo assim, só pra audiência, assim, no sentido de fazer dar um teaser legal, o que você pode compartilhar? Que você fala assim, Fabião, tive uma situação Fábio, danada. Se eu falar pra você que a gente não erra, que a gente não trupica, é mentira. A gente tá sempre aprendendo. A gente até costuma brincar assim, que Deus é policial federal ou gosta da Polícia Federal. Porque de vez em quando a gente erra, porque a comunicação falhou porque não tinha uma torre, Sim. ou uma área de sombra, ou um pneu furou, ou a equipe não conseguiu chegar. Assim, mas a gente já teve vários momentos, assim, desafios, erros. Mas eu lembro, eu acho que marca mais a minha memória, quando a gente contorna esse problema. Ok. Tá? Então, agora não é assim, eu vou vender mais uma vitória para você. Não é. Eu vou dar um exemplo. Aí já saindo um pouquinho do roubo de carga aqui. Pode falar. A gente, ano de 2021,
estava coordenando, chefiando uma unidade de operações, a DASO, né? Que é a Divisão de Apoio e Supervisão de Operações. Que foi uma concepção de um gestor brilhante, que a gente já falou aqui, o Dr. Zampronha. Sim. Que foi um gestor brilhante, tem uma visão excelente do que é a Polícia Federal, do órgão, né? E ele, como gestor, ele como nosso diretor de investigação e combate ao crime organizado, ele criou essa divisão. E essa divisão, ela fazia muitas operações em área de garimpo. E uma grande problemática que a gente encontrava era quando você encontra uma máquina pesada numa área de garimpo, uma máquina que pode chegar a custar R$500 mil, e você não tem como tirar essa máquina de lá. Essa máquina, às vezes, demora 15 dias para chegar lá, sendo transportada e desmontada. Ixi. Ela é montada lá. Como é que você vai tirar de lá? E aí, até teve uma polêmica na época, por que não tira a máquina de lá? Porque é impossível. Então, todo mundo aparece e fala, pô, tira aquelas máquinas no garimpo legal, por que vocês não conseguem arrancar? Impossível tirar, mas na verdade é possível você inutilizar. Ok. E um meio de inutilizar mais viável economicamente, equipamento, tamanho, volume, peso, logística, é você explodir. Você tá falando sério? Você tinha que explodir a danada? Então, máquinas de garimpo ilegal, você tinha que explodir. Então, o doutor Zampronha ali, na época, cumprindo até uma ordem do Supremo Tribunal Federal, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, que determinava a retirada desses garimpeiros clandestinos ali de algumas terras indígenas, a gente recebeu ordem para ir lá e destruir essas máquinas. Tem alguns, depois a gente pode até compartilhar para você, se for fazer algum link. Manda pra gente que a gente coloca. Depois a gente manda para você. Então, assim, a gente tinha que levar explosivos para uma área de garimpo. Então você tem uma série de dificuldades logísticas. Por exemplo, você não pode transportar explosivo num avião comercial. Tá louco? Então você tem que... geralmente a gente transportava explosivo do centro-oeste de Brasília até o interior do Pará, vamos dizer assim, um estado que a gente ia muito. E eu me lembro da gente estava ali há 2, 3 dias já levando explosivo, a viatura leva devagarzinho, tem que separar o explosivo da espoleta. É uma viatura lá longe com o explosivo, uma viatura lá longe com a espoleta. Os policiais ali, muito voluntariosos, eu reconheço a equipe que a gente tinha na DASO lá na época lá, que fazia esse apoio nosso lá. E muito diligente essa equipe. E um belo dia lá, a viatura quebrou. A viatura quebrou porque a condição da estrada no interior do Pará é muito difícil. A gente sabe. A viatura quebrou e a gente já tinha uma operação marcada para o dia seguinte para explodir algumas máquinas que a gente já tinha constatado por alguns meios de inteligência. E a gente estava lá com a equipe do COT, do Comando de Operações Táticas, certo. Nossos colegas lá, que desenvolvem um excelente trabalho de operações especiais. E aí também estávamos com a CAOP lá, que é a parte de todo apoio aerotático, helicópteros, aeronaves. E a viatura quebrou, levando explosivo. E aí, por sorte, talvez sorte, trabalho, a gente está falando de um momento difícil, delicado, que era talvez uma operação talvez de 300 homens mobilizados. Um investimento enorme, graças a esse visionário, que é o Dr. Zampronha. E a gente, há 12 horas de uma operação, estava com um explosivo no meio da selva amazônica quebrado, um carro quebrado. E aí a gente, na época, fez um investimento em comunicação satelital. Sim. A gente conseguia mandar SMS satelital. Certo. No meio do nada, literalmente. No meio do nada, e aí chega lá a mensagem lá, satelital, com georreferenciamento, dizendo, viatura quebrou, estamos aqui. E a gente chama de barata voa, uma expressão que a gente tem dessas confusões que você fala. Sabe como é que é. Então, quando é o barata voa? O barata voa é a expressão quando uma barata está voando num ambiente ali com muitas pessoas, a pessoa toma um susto, sai desesperada correndo. Sim. E aí a gente conseguiu planejar de última hora, resgatar esse explosivo, buscar esse explosivo lá naquele local e levar até a área próxima ao garimpo, de onde era a nossa base de inteligência de operações. Mas passaram a gente estava lá escondido. Lá, não?
Passamos a noite viajando. Não, trazendo... o carro quebrou, vocês ficaram à noite? O carro ficou algumas horas lá quebrado. Caraca, no meio do nada. E graças a esse sistema satelital de SMS satelital, a gente conseguiu rapidamente dar uma pronta resposta. Sim. Resgatar esse explosivo, que praticamente era o principal insumo da operação. Lógico. E aí o explosivo foi transportado até a nossa base, que geralmente é uma base do Exército, que é uma base segura. Sim. E aí, volto a dizer, cooperação. Sim. Né? As instituições cooperam. A Polícia Federal não trabalha sozinha. Lógico, não. Nesse caso aí, tinha a cooperação do Exército, do IBAMA, de outros órgãos de meio ambiente, outros órgãos apoiando Polícia Militar, apoiando Polícia Rodoviária Federal, apoiando muitas vezes com uma aeronave, às vezes com uma viatura, às vezes com um caminhão-tanque. Então, a operação policial é logística também. E aqui a Bytes e Cargas aqui é super experiente no tema de logística. Muitas vezes, pessoas que estão aqui convidadas aqui para dar entrevista aqui no seu podcast são pessoas que ajudam a gente lá anonimamente. Verdade. Às vezes com combustível. Não, eu preciso de combustível de aviação no interior do Pará. Doutor Caio, a gente consegue emprestar sim, só que o caminhão tem que ter uma escolta, porque senão alguém pode tacar fogo no meu caminhão. Não, então tá bom, então vamos providenciar uma escolta. Então, basicamente, isso assim, lembrando do Barata Voa, que me veio à memória aqui, uma dessas foi uma operação dessa que a gente precisou, do meio da selva amazônica, resgatar um explosivo perdido. Pegando o gancho aí do que você falou da parte de sociedade, dos futuros, essas coisas que você já passou, toda essa experiência que você passou, o que você pode compartilhar com a gente, uma experiência que você fala assim, Fabião, isso aqui mexeu comigo, foi que aconteceu e durante suas carreiras na polícia, nas forças policiais, né? Desde o início da carreira, o que você pode falar assim, que tem a ver com a polícia, ou tem tipo, não foi no momento da sua vida privada que você fala, cara, Fabião, isso aqui me marcou pro resto da minha vida, isso aqui é uma situação que me pegou. Fábio, eu acho que o policial que é combativo, o policial que realmente tá nas ruas, está em operação, está investigando, ele está muito mais sujeito a passar por situações de risco na sua vida. Eu já passei por algumas, né? E recentemente eu passei por uma que acho que foi um divisor de águas na minha vida. Eu passava por uma rodovia de São Paulo movimentada, eu estava de folga no meu carro particular, eu estava indo para um evento de família e já ansioso me encontrar. E no meio do caminho, a plena luz do dia, eu vi um carro derrapar nessa rodovia. Ele parou no meio da rodovia. No meio? No meio da rodovia. E eu vi uma mulher ensanguentada gritando por socorro. Ela estava na frente, atrás? Ela estava no banco de trás, na janela de trás, ali gritando por socorro. Num primeiro momento, eu até pensei em seguir e comunicar a polícia militar para que ela pudesse se deslocar rapidamente até o local e tentar ajudar aquela pessoa. Mas uma voz dentro de mim me disse que não ia dar tempo. Ok. E que eu precisava intervir. E aí eu parei meu carro no acostamento, eu fiquei com muito medo de atropelamento, é muito comum policial, numa rodovia dessa, ao intervir, sofrer um atropelamento. Sim. E a gente conseguiu parar o trânsito ali e tentou intervir ali. E foi quando a gente gritou, se identificou como polícia e viu que tinha indivíduos armados, escutou um disparo de arma de fogo. Você escutou já no disparo de arma? Ao se identificar, e a gente passou ali por uma situação que ela pode acontecer com qualquer policial. Certo. Sendo um momento de folga, é tudo muito rápido. E eu me envolvi ali num incidente de tiro. Ela tava com sequestradores, era isso? Depois eu vim saber, né, que até o momento ali ela não sabia, eu não sabia que era um sequestro. Então era uma moça, uma jovem, com seu marido. Eles estavam indo orar na igreja de Aparecida do Norte. Lá na Basílica. E eles sofreram ali um sequestro no caminho da igreja. E esses sequestradores, eles atiraram contra o peito
do marido. Atiraram mesmo? Chegaram a atirar. E por um milagre, por assim dizer, aquela munição picotou. E não falhou? Falhou, a arma encostada no peito o cara no deles, peito do cara, do marido dela, falhou. Falhou. E essa vítima entrou em luta corporal. Sim. Com os sequestradores. Foi quando o carro derrapou. Ela também entrou em luta corporal com o motorista, que também era o sequestrador. Sim. O carro já era o carro dos sequestradores. O carro dessa família já tinha sido levado por outra parte da quadrilha. Sim. E eles entraram em luta corporal. Foi quando ela começou a gritar por socorro e eu passava pelo local e parei para intervir e ajudar. A gente conseguiu neutralizar esses sequestradores, prendeu uma arma de fogo, celulares, recuperou o carro da vítima, recuperou os pertences da vítima. Mais um pouco à frente, depois de alguns dias, a gente colaborou com a Polícia Militar e a Polícia Civil para prender o restante da quadrilha, foram todos presos. Sim. Essa família foi libertada e a maior emoção do policial é receber um abraço dessa família, receber o abraço do pai da vítima, que ali, muito emocionado, agradece a Deus e a gente por estar passando por ali e arriscar a nossa vida e a vida de toda uma família para salvar o próximo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ajudar essa família. Você ainda encontra com eles? Como é que tá? Encontro, ficamos amigos. Legal. Uma vez por ano, nós saímos para jantar, pra gente comemorar o Dia do Milagre. Caramba! É o dia que comemora o segundo nascimento, vamos dizer. Esse renascimento dessas pessoas. Então, são pessoas que no primeiro momento ficaram muito abaladas com o que aconteceu. Acho que aos poucos ali estão superando esse trauma. Mas é que assim, o policial ele tá para servir a sociedade. Sim. O policial ele não tá ali para buscar reconhecimento, ele não tá ali para buscar poder, cargo, ele tá ali para ajudar pessoas. Sim. E isso é o maior mandamento do policial, esse é o maior juramento do policial. E é esse que é o mandamento que me imbuiu até hoje no meu trabalho. Mesmo com tantos anos, quase 3 décadas de serviço policial, eu ainda continuo ali, como a gente costuma dizer, no chão de fábrica, trabalhando numa investigação, uma operação que vai ajudar famílias, que vai ajudar corporações, o poder público, e vai identificar e prender criminosos. Porra. Esse é o nosso trabalho. E é com ele que eu acho que eu vim para um final de ciclo, né? De que dedicação ao poder público, dedicação à Polícia Federal, dedicação às instituições, dedicação a essas famílias vitimadas. Sim, claro. Então, eu acho que a gente deixa a nossa parcela de contribuição, ao tempo que a gente agradece todas as oportunidades que a gente teve na Polícia Federal para poder ajudar essas pessoas. E agora, para finalizar, meu amigo, e o futuro do Dr. Caio Porto Ferreira? O que preserva? Quais são os seus planos futuros, meu amigo? Fábio, assim, como eu falei, o primeiro passo assim, que eu penso é nunca parar de estudar, nunca parar de aperfeiçoar conhecimentos, lembrar sempre que o trabalho da polícia é um trabalho que você tem que ser altruísta, você tem que pensar no cidadão, você tem que pensar na sociedade. Claro. O policial federal, ele trabalha muitas vezes investigando um crime que a vítima é uma pessoa jurídica. Só que a gente nunca pode perder a visão de que o crime, ele também abala e machuca pessoas e famílias. Então, assim, nessa trajetória, a gente se deparou com crimes violentos como sequestro de pessoas, gerentes, tesoureiros. A gente se deparou com sequestro de famílias pedindo ajuda, gritando por socorro. A gente se
deparou com verdadeiros embates, combates, e que mudaram nossa forma de viver e de pensar como policial. Uhum. Então, é esse olhar para bem da sociedade. Quando eu penso nisso, eu penso no futuro de estar estudando, estar desenvolvendo ali novas doutrinas, seja no compliance, seja nas investigações internas, e tentar levar essa voz para mais pessoas, Legal. para mais instituições ou órgãos. Então, num primeiro momento agora, eu estou terminando o mestrado, eu já informei isso ao órgão de que eu pretendo desenvolver um pouco ali do magistério, dar um pouco de aula, um pouco de palestras. Ótimo. E quem sabe compartilhar esses conhecimentos, aqueles que podem ser compartilhados, que muitos estão ainda sob sigilo, tanto de técnicas que não podem ser faladas, como de informações sigilosas. Então a gente mantém ali as nossas preceitos fundamentais de respeito ao órgão, as suas técnicas, mas também a gente pensa também no que pode ser compartilhado e desenvolvido, como você está hoje num ambiente doutrinário, num ambiente acadêmico, discutindo hoje mais. Então eu acho isso um caminho um pouco acadêmico. E se a iniciativa privada quiser ir lá num ambiente acadêmico debater essas ideias, a gente vai estar lá com muito prazer, disponível para debater, igual a gente aceitou esse honroso convite aqui de vir conversar no seu podcast. A gente vai estar disponível para todas as boas instituições, para todas as boas empresas para compartilhar esses pensamentos. Então estamos à disposição aí. E o futuro a Deus pertence, Fábio. Muito obrigado, parabéns. De novo, sucesso nos futuros que te preserva aí para o que você falou, acho que não tem nem o que falar. Bem, pessoal, tivemos aqui com o nosso colega, Dr. Caio Porto Ferreira, delegado da Polícia Federal, que deu uma aula aqui pra gente. Então agradeço a todos aqui que estão acompanhando nosso podcast e espere a gente na próxima semana. O prazer foi nosso, Fábio. Conte sempre com a gente. Um abraço e um grande abraço também às pessoas que te acompanham aí. Boa tarde.